Olá, estamos nós aqui para conversar com o Dr. Matheus Veloso sobre autorresponsabilidade e as relações sociais, focando hoje na maturidade. Por quê? Porque a gente vem num processo onde a gente passa na infância, onde a gente não tem responsabilidade com nossas relações, porque elas acontecem de uma forma instintiva, afetiva, sem nenhum julgamento. A criança, ela é pura, ela aceita os adultos do jeito que eles vão se mostrando e vão acreditando em tudo que nós adultos vamos falando para elas. Na adolescência já existe um senso mais crítico, onde ela busca a autoafirmação dentro da sociedade, muitas vezes se revelando rebeldes com as crenças, com os estatutos, com as leis que estão aí, principalmente as leis internas na família. E aí a gente parte para a maturidade, onde a autorresponsabilidade ela precisa ser cultivada. Na verdade, ela vai precisar ser aprendida. Porque se você vem num processo que você não tem o conhecimento, que você é responsável por você, quando chega na maturidade, isso se torna cruel. Você tem que encarar, você tem que acordar para a vida. E a vida ela vai ensinando a você ser responsável pelas suas escolhas. Então, quando a gente chega na idade da maturidade, a gente já tem um senso crítico apurado. A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Profissão, relacionamento afetivo, contatos sociais, cuidado com a saúde. Fica tudo num leque onde a nossa atenção fica focada porque a gente quer ser, porque a gente quer fazer. E esse foco, ele normalmente acontece muito na vida profissional. É aí onde a coisa pega. Você ter consciência que você está na profissão, que você se sente bem, que você dá conta, que você vê seus talentos, suas habilidades serem desenvolvidos e você se sentir satisfeito com o que você está fazendo. Eu estou aguardando aqui a entrada do Dr. Matheus e estou dando só a minha opinião. E muitas vezes a gente encara uma profissão que lá no fundo da alma ela não está sendo o que a gente quer. O Dr. Matheus está entrando, vamos aguardar um pouquinho. Sim, mas quando a gente descobre que está numa profissão que não é a que a gente deseja... Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu não estou lhe vendo, mas você está me vendo? Sim, aqui tá normal. Então tá tudo certo, vamos em frente. Eu não tenho problema com isso. E acredito que você não vai, até porque você está me vendo. Eu é que não vou estar lhe vendo. Mas quando eu quiser dar alguma interferência, eu faço aquele meu famoso Matheus, eu estava falando aqui que é na maturidade onde a gente se sente mais focada na profissão, onde a gente começa a descobrir se a gente está colocando nossos talentos, nossas habilidades dentro da profissão que a gente está exercendo. E muitas vezes a gente é chamada a mudar.
Não é assim? Sim. É interessante que, como a gente vinha conversando na outra live, né? Uhum. Isso deveria começar lá na adolescência, né? É uma questão que a gente deveria ter mais oportunidades de experimentar e de conseguir conviver com mais coisas, né? Para a gente não chegar num ponto da vida em que a gente tenha que fazer uma troca por estar perdido, né? Até eu não Uhum. solicitei a entrada antes que eu estava escutando a fala da senhora e é justamente isso, né? Para a gente não estar naquele ponto em que a gente acha que não está valendo, que não é aquilo ali, né? E aí a gente acaba tendo que mudar tudo e essa mudança às vezes ela é muito dolorosa, né? Então eu acho que é muito importante que venha nesse momento ali da adolescência, como a gente conversava, explorar as áreas que a gente goste, né? A gente tem muito essa questão de olhar para a vida do outro e querer seguir o caminho do outro, que é, muitas vezes, e para não dizer quase todas, não é o nosso caminho, né? Então, É, eu vou fazer uma parte porque isso é muito do brasileiro, é muito de nós aqui na América do Sul, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que na América do Norte a pessoa atingiu determinada idade, a própria família faz com que ela busque o que ela quer, que ela saia de casa, que ela se banque, que ela comece a ter responsabilidade com a própria vida. Aqui não. A gente ainda está naquela de que precisa ser cuidado, precisa ser nutrido, precisa ser mantido, e é aí onde eu acredito, no meu ponto de vista, onde o trabalho de focar na responsabilidade com suas escolhas na adolescência, quando ela é trabalhada, a pessoa consegue seguir para a vida com mais responsabilidade dentro do que quer viver. E você que trabalha com isso, me diga aí se é mais ou menos assim. foi justamente o que eu anotei aqui, porque eu sempre trago minhas anotações junto, né? Que isso vem a ser, digamos assim, um dos auges da autorresponsabilidade, não necessariamente na adolescência, mas em vários momentos da vida, né? Só que na parte da adolescência vem ser a decisão de crescer, né? Que até um colega meu hoje postou que é aquela história de sair debaixo da asa da mãe, né? Que a gente deixa de ser cuidado para seguir a vida da gente. Então, eu acho que isso tem a ver, principalmente, com a nossa decisão de crescer. E quando tu decide crescer, normalmente tu já tem um direcionamento. Dependendo, dependendo, o direcionamento ele pode não existir ou pode estar falho, só que a gente precisa ter justamente o que a gente falava, as experiências com que a gente gosta, para a gente poder ter essa direção, né? Então, a partir dessa direção é que vai acabar acontecendo da gente ganhar propósito na vida, né? Porque eu vejo, eu não sei se é uma questão só do brasileiro, mas eu acho que é uma questão mundial isso de que as pessoas, elas, como é que eu vou dizer assim, parece que elas procuram um propósito, algo como se precisasse falar alguma coisa nobre ou sei lá, e acabam não entendendo o que realmente é o propósito, né? É, o propósito, eu aprendi também recentemente que é uma coisa tão simples que talvez as pessoas nem acreditem, né? O nosso propósito como ser humano é servir o outro. Simples assim. Todo mundo tem o mesmo propósito, né? Que é servir o outro. Como a gente, por exemplo, está fazendo aqui, servindo aos outros com conhecimento, né? Só que qual a ferramenta que a gente vai escolher para isso, que é o grande problema, talvez, da atualidade, que é esse direcionamento, né? Então, como é que eu vou ter o meu propósito de servir o outro se eu não sei como servir o outro? Então, a gente precisa achar uma ferramenta e o meio profissional para isso, normalmente, deveria ser o nosso propósito.
que aí a gente vai poder trabalhar mais feliz, vai estar... A velha história de a gente não vai estar trabalhando, né? Porque é o que a gente É, gosta, é o que a gente faz. é, eu vou fazer aqui uma parte, porque quando a gente termina um curso superior, que a gente vai receber o famoso diploma, todas, todos os cursos têm o seu juramento. E todo mundo faz um juramento de servir a humanidade dentro da profissão que está concluindo o curso. Mas a maioria de nós, não percebemos que isso fica só no sonho, só nas palavras. Porque nas atitudes, isso aí se distancia um pouco, porque a gente foca mais no êxito, no sucesso, na prosperidade profissional individual. Muitas vezes, esse esquecer que você adentrou num campo profissional com a ideia de servir o outro, que está intrínseca em todas elas, quando você perde esse fio, você chega lá na frente e vê que não era isso que você queria, porque você esqueceu que o propósito da sua profissão é servir o outro. Pode acontecer assim, como pode não acontecer também. Pode acontecer de você estar dentro da profissão e fazendo exatamente isso. Ontem, quando a gente conversava com a doutora Renê sobre saúde energética, ela deu um depoimento bastante interessante em relação a como ela vê, como ela se comporta como médica. E agora você falou, bem interessante. O propósito de todo ser humano é servir o outro. Uhum. E cada um com a sua ferramenta, né? Que aí eu vejo como a questão a ser superada, né? A questão que hoje eu enxergo nas pessoas isso como o mais difícil, né? Porque normalmente as pessoas têm essa questão de olhar para o outro, de porque o fulaninho tá dando certo, vou fazer que nem ele, ou alguma coisa do tipo assim, e a pessoa acaba perdendo, até antes dessa questão do diploma, acaba perdendo a visão da onde ela quer chegar, né? Só que se a pessoa explora, né, consegue uh, adentrar, digamos assim, na profissão em que ela está buscando, se ela já tem um pouco desse direcionamento que ela está envolvido com o que ela gosta, né? Vão ter fases ali também do desenvolver profissional. Porque também acontece, né, dona Luísa, muitas coisas assim, que a pessoa às vezes tem aquele sonho, pensa, ela está enxergando lá na frente, aí ela começa a fazer aquilo ali, só que aí ela não cumpre alguns requisitos da jornada dela, como a gente tinha falado na outra live, que a jornada ela não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona da vida inteira. Então a pessoa acaba se decepcionando, como a senhora mesmo estava falando antes ali, antes de eu entrar, que às vezes a pessoa chega num ponto que ela está perdida. Que ela não sabe para onde ir, porque não deu certo, alguma coisa ela se frustrou. Frustração faz parte, né? Nem sempre a gente vai acertar de primeira aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está, né? O caminho que a gente realmente vai gostar, porque às vezes a gente acha que gosta de uma coisa, quando chega em um certo ponto a gente vê que não era aquilo ali, né? E isso faz parte das experiências também. Só que eu vejo muito hoje, assim, com tantas pessoas que eu já convivi, nessa questão profissional que as pessoas elas deixam às vezes, além dessa questão do propósito, as pessoas deixam de buscar conhecimento também, né? Que o conhecimento ele é muito importante, o aprofundamento, você ter toda essa gama, assim, porque uma coisa é a gente vir básico que nivela para baixo. Então, se tu é bom em alguma coisa e tu tá despontando para aquilo ali, tu gosta daquilo ali, tu vai ter o teu próprio conhecimento, né? E tu vai ter a base do resto. Então, acaba que o teu conhecimento em algo que tu gosta é o básico também.
E se a gente busca isso dentro do propósito, a gente tem que desenvolver mais o conhecimento, inclusive para entender o propósito. Porque se a gente não está entendendo o propósito, então a gente não sabe nem para onde a gente está indo. E aí a gente poderia cair naquela fala de, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Às vezes não, né? Às vezes é só um caminho que vai fazer a gente dar uma volta maior para chegar onde a gente quer. E acredito também que as experiências, não só as próprias, mas a gente aprender a observar os outros e aprender com a experiência dos outros é um meio de conhecimento muito interessante que, que eu pouco vejo as pessoas usufruindo disso, né? Tu entender e observar com uma busca de conhecimento as atitudes das outras pessoas, a vida das outras pessoas, as profissões. Eu acho que isso é uma coisa que não sei se você perdeu com o tempo, porque eu realmente não vejo quase isso, né? A gente aprender com as vidas dos outros, né? A gente normalmente tem aquela teimosia, tipo, a pessoa errou, eu não aprendi nada, mas eu vou lá e vou errar para me aprender, né? Coisas do tipo assim, né? Tu buscar o conhecimento também na experiência das pessoas, né? E uma coisa que eu percebo muito, principalmente, que eu vi talvez, assim, uma diferença grande, eu não sei se é cultural, eu morava no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior. Aqui em Blumenau não é tão interior hoje, assim, né? Estou morando em Santa Catarina atualmente. E uma coisa que eu percebi que aqui o pessoal tem a cabeça mais aberta para pagar por estudo, né? E aqui eu não digo somente a faculdade, né? Mas uma coisa que eu percebi muito é que as pessoas são muito fechadas para, por exemplo, pagar um cursinho, pagar um seminário, né? Uma coisa que foge do padrão, assim, e que não é gratuita, porque a gente acostuma com a escola pública, né? E aí a gente acha que o conhecimento tem que vir sempre de graça. É bem interessante essa sua observação, porque eu passei por isso, eu já fui muito criticada, e eu até acolho, foi muito bom essas críticas, porque eu sempre estudei, além da faculdade. Ainda hoje eu sou uma estudante da vida. E conhecimento é a única riqueza que ninguém toma de ninguém. É a única coisa que ninguém consegue usurpar do outro. E só serve para a gente fazer da melhor maneira o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Porque sem conhecimento, a gente não consegue seguir adiante na profissão. E Sem não só na ler, profissão, qualquer área, sem né? estudar, sem investir em cursos. Olha, hoje em dia se faz como? Termina sua faculdade, tem que fazer um pós-graduação, tem que fazer uma especialização, tem que fazer um doutorado, tem que fazer um mestrado. Por quê? Porque o conhecimento não fica parado só lá no curso superior da universidade. Isso aí é uma coisa que aqui, pelo menos eu como moro no Nordeste, eu posso falar. As pessoas não querem investir em cursos extras. Acham que só aquilo que está ali já é suficiente. Eu já tenho meu diploma, eu já tenho meu mestrado, tenho minha pós. Só que para a gente chegar no mestrado, numa pós-graduação, num doutorado, a gente estuda. A gente estuda. A gente, como terapeuta, a gente não para de estudar, não, porque todo dia tem uma novidade. As coisas estão acontecendo com muita rapidez, as mudanças estão sendo feitas a nível individual, social, global, é muito acelerado. E se a gente não se colocar a serviço da vida de uma maneira completa, através do conhecimento, buscando aperfeiçoamento, a gente vai ficar parada no tempo e no espaço.
A gente vai ficar fora, fora do nível que a situação atual exige. Não é assim? Sim, e o avanço está cada vez mais rápido por causa da tecnologia, né? Agora eu não me lembro de Uhum. cabeça, mas eu já li estudos que falam o avanço da humanidade no tempo, assim, coisas que tipo, levaram 100 anos para avançar, hoje com a tecnologia leva 2 anos. Então, a dinâmica hoje do conhecimento ela é muito grande, né? Eu vivo isso no direito também. Eu me formei em 2020 e na época da faculdade ali, coisas que eu estudei, tem lei que já não tem mais validade, que já mudou completamente. Então, Uhum. a área do direito ela também traz isso, né? Uma dinâmica totalmente diferente do ponto de vista do estudo, porque a gente aprende no começo da faculdade, inclusive, isso que que trabalha com direito estuda eternamente, por causa dessa dinâmica. As coisas mudam, o mundo muda e as leis vão mudando, então a gente tem que aprender um pouco sobre isso, sobre buscar o conhecimento, além do que a gente considera como básico, digamos assim, né? A Uhum. gente precisa ir além e buscar isso. Fora isso, a prática, né? A gente praticando e praticando, a gente começa a criar também conexões de conhecimento diferentes, porque só estudar, estudar, estudar e acumular conhecimento cria o que a gente chama de obesidade mental, né? Então, de que adianta eu pegar e, por exemplo, estudar 10 livros e não aplicar nada na minha vida? Então, o que eu realmente aprendi com isso, né? Será que eu aprendi alguma coisa? Então, o ideal realmente é a gente estudar e fazer aplicação. Óbvio que a gente às vezes dá uma acelerada, lê um pouco mais, estuda um pouco mais, a gente pega alguns conceitos maiores, mas a prática é importante, né? Porque ela vai nos trazer a destreza, vai nos trazer a habilidade para o trabalho que a gente quer, né? E isso vai nos trazer a maturidade também na questão profissional. Então, se a gente não pratica, se a gente não está fazendo aquilo diariamente, a gente vai tanto perder conhecimento, né? Que a falta de prática e a falta de estudo causa isso. Às vezes as pessoas pensam que estudou uma vez e não precisa mais, mas não é assim, né? A gente sabe que tem que estar sempre buscando aquilo ali e viver diariamente justamente dentro dessa questão que a gente busca como finalidade no trabalho, né? Aquele sonho, aquela nosso propósito tem que ter a prática, tem que ter o conhecimento, né? E eu acredito que também a maestria vai vir muito forte da prática, porque, por exemplo, a senhora, na outra live a gente estava conversando sobre a questão de estar realizando um sonho aqui, de estar trazendo esses métodos de transbordo aqui, de conhecimento, e isso é uma prática nova, né? A gente vê, às vezes, aí os grandes treinadores, por exemplo, com, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas assistindo, por quê? Por causa que tu vai ver a história de cada pessoa, ninguém está fazendo isso menos do que 13, 15 anos. Então, a gente, para ter uma maestria, para a gente poder construir algo muito maior, a gente precisa praticar, a gente precisa repetir, 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 porque a gente cada vez se torna melhor nisso, né? Então, a busca pela maestria é muito importante por causa disso, porque a gente tende a criar também autoridade no assunto. Porque, por exemplo, se eu conversar 2 vezes com a senhora aqui e nunca mais conversar sobre o assunto, que autoridade que eu tenho nisso? Se eu não tenho nenhum resultado e se eu não estou defendendo isso por um longo período, como eu falei antes, a jornada, né? Então, é uma questão que tem que ser tratada dessa maneira, né? A gente precisa trazer isso para a nossa jornada, a gente precisa repetir, a gente precisa treinar, a gente precisa manter esse foco, como a senhora falou, para a gente estar sempre crescendo e para a gente poder ter sucesso naquilo que a gente busca. Porque não é uma coisa curta, né? É, até porque, pela lei da seleção natural, quem tem conhecimento, quem se aprimora, quem se aperfeiçoa, ela tem mais oportunidades de se manter, de prosperar dentro da profissão, do que quem se mantém num nível abaixo da média. Por quê? Porque todo mundo gosta do que é bom.
E ser bom numa profissão depende de exatamente o conhecimento e a prática. Se eu não tenho o conhecimento, eu não posso ter a prática. E eu posso até fazer uma prática primária, mas se eu vou buscar o conhecimento, eu aperfeiçoo minha técnica, a minha prática, ela me dá respaldo para vir aqui e falar. E isso é uma coisa que está um pouco esquecida. A- Ah, a- Até porque a gente acaba caindo nesse mundo, muita coisa assim, hoje nas indústrias, nas empresas, nos escritórios, acaba caindo num conceito de. Eu chamo de chão de fábrica, né? Mas é aquela coisa que tu só desenvolve a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente pegar e querer mudar a nossa vida fazendo o que a gente sempre fez. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, a gente precisa aprender algo novo, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa se mexer. Esse costume que as pessoas pegaram de entregar sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, e não desenvolver além disso, vai voltar lá no que a senhora estava falando no início, de que a gente acaba se frustrando, a gente acaba se perdendo, porque tu não entende por que que não é diferente, por que que tu não cresce, por que que tu não evolui. Mas aí, se tu olhar, tu tá entregando o básico, né? Tu tá fazendo todo o teu trabalho, tu tá fazendo tudo o que tu precisa para chegar lá no fim com o básico, quando na verdade tu deveria estar partindo do básico e entregando mais lá no final, porque aí tu vai virar um destaque, aí tu vai ser diferenciado, né? Então, para a gente ter esse crescimento mais exponencial, assim, profissional, para a gente entender a autorresponsabilidade dentro disso, que vai fazer com que a gente veja que a gente está realmente tomando a decisão, que a gente está realmente controlando o que a gente está fazendo, ou seja, tendo a autorresponsabilidade, sabendo que a gente está fazendo isso de propósito, né, que não é sem querer ou por sorte, como muita gente fala, né, chamar o esforço dos outros de sorte, a gente tem que entregar mais no final, né? A gente não pode só chegar lá com o básico, porque o básico muita gente entrega. E nas empresas, como a gente fala assim, né? Ninguém faz falta, tu sai no outro dia que tem alguém no teu lugar. Então a gente tem que entregar sempre o melhor, né? A gente tem que partir do básico e entregar mais lá na frente, né? A gente sempre tem que entregar mais do que a gente se propõe. A gente tem que entregar melhor também. Não adianta a gente querer só fazer o que precisa ser feito e não querer entregar também melhor do que deveria. A gente também pode entregar antes, a gente, isso daí eu vivi muito porque eu trabalhando na prefeitura, as coisas sempre vão ficando para amanhã, vão ficando para amanhã, vão ficando para amanhã, né? Uma questão talvez política, talvez do costume, da cultura brasileira, não sei, mas existe muito disso também, deixa para amanhã, deixa para depois. Se a gente pode, às vezes, ter uma excelência no nosso serviço, na nossa entrega, como pessoa com autorresponsabilidade, por que não entregar antes também? Então, são coisas que vão minando, assim, que vão fazendo com que a gente perca o foco lá na frente. E aí a gente não, pelo fato de não ter todo esse conjunto, a gente acaba perdendo essa intensidade, digamos assim, de chegar realmente onde a gente quer chegar. Porque se nada mudou, ninguém elogiou, ninguém viu, por que que eu vou fazer? realmente isso acontece muito no funcionalismo público, onde as pessoas se acomodam, acham que já estão com o seu financeiro garantido, se acomodam para aquela situação, para aquele nível, e não buscam mudar. Até porque mudar é difícil. Mudar dói. Mudar dói. Mas mudar é Crescer dói, né? necessário. Então, mudar é necessário, mesmo dentro do nível onde você se encontra limitado. Ninguém é limitado em canto nenhum, a não ser que a gente queira depois se fazer de vítima.
Ah, eu não cresci porque eu era funcionária pública, eu só trabalhava nesse setor, eu só sei fazer isso. Sim, se você trabalha no setor, você é especialista nisso, por que que você não busca outra coisa? Por que que você não busca acrescentar para mudar? Então, isso é uma questão de escolha, onde a gente prefere ficar no vitimismo do que tomar para si a responsabilidade que está vivendo, que está escolhendo. Que é justamente o núcleo da autorresponsabilidade, né? É a gente não vitimizar e entender que o limite está dentro da cabeça só, né? O limite é a gente mesmo impõe o limite para a gente e se a gente não enxerga isso, a gente não vai conseguir romper essa barreira, né? E, mas eu vejo isso até o serviço público entrega muito disso. A gente percebe muito isso por causa dessa cultura da estabilidade, né? Uhum. Que eu vejo como relativa. Sou servidor público, mas né, eu faço tudo que eu posso ali, entrego tudo do melhor que eu posso, só que eu vejo a estabilidade como relativa. Hoje eu não vejo ela como algo para a vida, assim, porque o serviço público ele tem uma limitação financeira, né? E o privado não tem isso, mas é o contraste da liberdade para te crescer, né? Então, às vezes a limitação está justamente nisso. Tu procurar algo como a estabilidade, que pode ser uma desculpa, pode não ser, vai depender da criação, da cultura de cada um, né? E Uhum. uma coisa que eu escuto muito também, dona Luísa, nessa questão da autorresponsabilidade, levando para a carreira profissional, quantas pessoas reclamando que não gosta porque trabalha com gente, né? E eu acho muita graça disso porque a empresa é feita de gente, né? Os funcionários são gente e os clientes são gente. Não tem como a gente não trabalhar com pessoas nessa vida. Não existe isso, né? Mas são É, coisas mas que acontece, agora eu posso falar. Quem não gosta de trabalhar com gente é porque tem medo de si mesmo. Uhum. Não se conhece e tem medo de interagir com o outro. Não consegue se aceitar e não aceita o outro. Então, fica um conflito entre eu ser o que eu sou, aceitando que o outro é o que ele é. E a gente vê muito isso em todo canto. Pessoas que têm medo não gostam de trabalhar com gente. Aí são pessoas azedas, mal-humoradas, mal amadas, e eu digo até assim, são mal preparadas. São mal preparadas para viver nesse planeta. Porque esse planeta a gente tem que viver com gente. sim. Mas é gente que tem medo de gente. E tá tudo certo. É, assim como a gente está vivendo agora esse mundo de influencers, né? Da influência que é mais bonitinha ou menos bonitinha, vai do que apetece a cada um, né? E aí é Uhum. justamente isso. As pessoas elas começam a ter medo da própria personalidade para viver a personalidade de outra pessoa, né? Para viver a vida da outra pessoa. Então, isso acaba se tornando um ciclo, né? Que se a gente não tem essa clareza, e a clareza é uma coisa extremamente importante, se a gente não tem essa clareza lá no começo de buscar o que a gente gosta, quem a gente é, o que a gente quer, a gente vai entrar nesse ciclo que pode acontecer da gente viver a vida de outra pessoa, a personalidade de outra pessoa, a gente quer ser outra pessoa, e eu não estou querendo dizer assim, ser outra pessoa, como por exemplo, eu querer ser a senhora. Não, é ser outra pessoa assim. Eu tenho medo na minha personalidade, eu tenho medo de quem eu sou, e eu construo uma outra personalidade em mim e vivo essa outra pessoa que não sou eu, baseado em qualquer estereótipo que a gente vateia por aí que a mídia digital principalmente está nos trazendo hoje, né? Então eu acho que o ciclo ele acaba sendo perigoso porque ele pode fechar nisso daí. Você vai viver uma vida, vai ter toda essa progressão, e aí, como eu tenho falado bastante, a vida não é a curto, né, prazo, ela é a longo prazo, e às vezes esse ciclo demora demais.
As pessoas demoram demais para entender que elas estão no caminho errado. E aí acaba voltando lá no início, e aí, como a senhora falou, é doloroso, porque a pessoa vai ter que crescer, vai ter que aprender, vai ter que mudar, para ela entrar no ciclo dela, para ela entrar onde ela quer estar, onde é o caminho que ela quer seguir. E é engraçado que essa questão da clareza, cerca de 10% das pessoas somente têm clareza sobre o que querem. E é um índice muito baixo, muito baixo. E ainda dessas pessoas que têm clareza, a maioria não consegue sucesso dentro da clareza justamente por causa disso, que chega num ponto, talvez não teve mais conhecimento, talvez não teve alguma coisa, algo faltou que fez ela se frustrar. E ela volta lá no início do ciclo. Começa tudo de novo. Né? E sendo que muitas vezes os desafios da vida da gente são simplesmente um conhecimento que a gente não tem. Uma coisa pequena, às vezes, que tu aprende ali e consegue superar aquele obstáculo e seguir adiante, né? Eu observo muito nas pessoas que eu tenho tratado, aliás, tratado não, que eu tenho auxiliado a encontrar um novo propósito, é a transição de carreira. Muita gente está sendo levado na ilusão da transição de carreira e tem se decepcionado, ficam paradas, ficam com insucesso, com restrições financeiras, entram em depressão. Isso tem dado trabalho social, viu? Você já observou assim? Eu consigo observar isso não exatamente nas palavras que a senhora falou, mas porque eu estou fazendo transição de carreira, né? Como eu disse, eu sou servidor público, né? E aí eu aponto hoje para essa questão do treinamento comportamental e também para a questão da advocacia. Então, eu estou saindo de um lugar para ir para outro. Como eu me organizei antecipadamente, não chego a ter essa questão do sofrimento financeiro, por exemplo, né? Porque houve um planejamento. Mas a questão psicológica, ela realmente. Teve uma fala que a senhora usou mais cedo ali, de que a senhora foi criticada. A crítica sempre existe, ela vai nos acompanhar, né? Sempre vai ter quem fala bem, quem fala mal, quem apoia, quem não apoia, e a gente precisa aprender a conviver bem com isso, né? Porque Ah, com a gente, certeza. a gente não consegue agradar a todo mundo. Eu Com sempre teve certeza. um símbolo, eu não sei se já foi presente na vida da senhora, um símbolo que eu sempre vi, que foi o Yin Yang, né? Que ele tem a parte preta e a parte branca e as bolinhas. Eu nunca tinha procurado o significado dele. E esses dias apareceu para mim, por acaso, né? Que o Yin Yang ele quer dizer que na luz sempre tem escuridão, que é a bolinha. E na escuridão sempre tem luz, que é a bolinha também da outra cor. E eu achei fantástico isso, porque como isso reflete a vida da gente, né? Nessa questão de que tudo que a gente vai fazer vai ter o bom, vai ter o ruim, mesmo que seja ruim, vai ter algo bom ali dentro, e mesmo que Uhum. seja muito bom, em algum momento também não é tão bom assim, né? Né? O criador de tudo que ele sabe por que que ele fez um mundo tão dual. É o positivo, o negativo, o masculino, o feminino, o bom e o ruim, e tudo faz parte. A gente só precisa se acostumar que nós somos duais. Então, quando a gente consegue aceitar que nós temos o nosso lado anjo e nosso lado não anjo, a gente aceita crítica. Aliás, eu até acho melhor a crítica do que o elogio. Por quê? Porque a crítica, ela vem sempre com um quesinho que deixa uma interrogação para a gente buscar fazer melhor. O elogio não. O elogio não faz você buscar fazer melhor. Ele só te deixa confortável.
Não é E assim? esse é o Eu, perigo, pelo menos né? para mim, é assim que funciona. Como Esse, é? Ou me ame ou me odeie. De qualquer maneira, eu estou aqui. esse é o perigo do elogio, né? O conforto, né? É o vício no elogio e que isso joga muito com a inteligência emocional da gente, né? Porque tem muita gente que vive nisso, né? Você vai pensar ali vai pensar na questão profissional, né? Tanto como a autorresponsabilidade, como o convívio social, tem muita gente que acaba travando nessa questão de ter que ter um elogio, né? E aí, quando tu trava nisso, tu precisa do elogio e tu só vai funcionar com o elogio, o mundo acaba com a crítica. E aí Uhum. entra no que eu estava falando do ciclo, porque às vezes lá na frente tu está se desenvolvendo profissionalmente, tu está criando, tu está fazendo. E aí vem uma crítica de repente mais pesada, ou uma crítica de alguém que tu não espera, que tu só espera um apoio de repente, aí aquilo te desmancha, aquilo te joga lá embaixo, e aí tu acha que já não é para ti aquilo, tu já acha que não vai mais funcionar. Então vai para o início do ciclo por uma questão de falta de inteligência emocional, porque tu precisa saber lidar com aquilo ali. Tu precisa saber que não é a crítica que vai te levantar, mas sim a autoridade. Como a gente estava falando antes, tu vai fazer aquilo repetidamente e as pessoas vão te reconhecer por aquilo. Mas sempre vai ter quem não vai gostar. E tu não pode simplesmente deixar isso te derrubar, porque senão aí acaba. Aí o ciclo nunca vai ter fim, né? Pois é, Matheus. Eu fico muito agradecida pela sua participação hoje aqui conosco. E vamos aguardar na próxima terça-feira estarmos novamente conversando. Vamos lá. É Vamos trazer sim, mais um tema aí, vamos manter o pessoal, vamos trabalhar as mentes aí, né? é. Esse é o legado que a gente pode deixar para a humanidade. É o que a gente Exatamente. pode fazer do nosso melhor e que todos que vierem a assistir posteriormente possam começar a refletir sobre como é que está a sua autorresponsabilidade nessa sua idade atual. O que é que você está focando? Qual é o teu propósito de vida? Qualquer coisa. Lembrando que nunca é tarde para descobrir, né? E qualquer coisa, vocês têm aí o Matheus Veloso, que trabalha com essa situação. Tem a mim, que também trabalho com isso em outras técnicas, que não é a do Matheus. Mas está tudo certo, aqueles que vocês buscarem para ter um autoconhecimento e uma vida melhor, que seja abençoado. Uhum. Tchau, Matheus. Tchau, Obrigado, tchau. uma boa semana Eu e agradeço até muita gratidão. terça-feira. Até terça-feira.